veículos e nada parou por aqui. Estamos com a Nath, cliente antiga da Osa, já comprou vários carros aqui. Ela com o marido dela. E agora eles acabaram de adquirir um Fiat Uno, né, Nath? E ela vai estourar o balão do Black. Bora, Nath! Tem uns R$1.000 aí! Vamos ver, Nath! Vamos ver, Nath! Pode abrir! Deixa eu ver, deixa eu ver. A suspense, a suspense. Não acredito! Nossa! Deus é bom demais! Esse é